Você escutará agora a palestra A Nova Geração e os Conflitos Familiares, com o expositor palestrante Adeilson Sales. Palestra realizada no dia 18 de maio de 2017, no Grupo Espírita Paulo de Tarso, em Uberlândia, Minas Gerais. Está aqui conosco. Adeilson é autor de vários livros infantis. Muitos de nós conhecemos esses livros. Depois ele pode falar um pouquinho também da obra dele. Depois ele começou aí um campo muito necessário na área da doutrina espírita, que é a literatura para jovens. A gente tem pouca literatura para jovens. Então hoje ele tem... são quantos livros já voltados para os jovens, Adeilson? 12 ou 13 livros, né? Voltado aí para os jovens. E mais recente, o Adeilson está também trabalhando aí com o nosso irmão Luiz Sérgio, Espírito, né? Então ele já lançou um livro psicografado por ele, pelo Espírito Luiz Sérgio, que ainda existe esperança, e parece que tem alguma coisa vindo mais por aí, tá certo? Deixa ele contar. E hoje ele vai trabalhar conosco o tema, então, a nova geração e os conflitos familiares. Então, Adeilson, é uma alegria te receber, tá? Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Obrigado, Mauro. A minha saudação carinhosa aos nossos amigos ouvintes da Web Rádio Fraternidade, aqueles que sintonizam também com o nosso programa Fala Garoto, Fala Garota. É uma alegria retornar aqui a Uberlândia, nessa casa onde já tivemos a alegria de trabalhar, rever esses amigos. E a gente deseja sinceramente que a paz de Jesus esteja no coração de todos. A proposta, o tema proposto para o nosso encontro essa noite é a nova geração e os conflitos familiares. Preocupado em trazer Allan Kardec para as nossas reflexões, e é fundamental que a gente estude realmente o Espiritismo para contextualizar o que está acontecendo na sociedade hoje em dia. Eu fui buscar lá na Gênese, capítulo 18, que trata de 3 assuntos muito interessantes. Os tempos são chegados, sinais dos tempos, e especificamente fala da nova geração. A sociedade hoje encontra-se verdadeiramente aturdida. Os conflitos emocionais crescem a cada dia. A medicina sempre está catalogando casos novos, distúrbios emocionais novos, criaturas que se perdem emocionalmente, e a síndrome de pânico se instala, a depressão acontece, as fobias emocionais. E nós sabemos que toda problemática física tem o seu componente espiritual. Nós nos indagamos muitas vezes o porquê o número de suicídio entre jovens vem crescendo. Porque a violência vem se transformando cada vez mais num instrumento utilizado pelas pessoas que não conseguem dialogar, as pessoas que não conseguem se respeitar, as pessoas que não conseguem entabular uma conversa, onde o aprendizado mútuo, onde a possibilidade de se externar a fraternidade possa acontecer. Bem, os conflitos familiares hoje, dificilmente você encontra uma família onde esse conflito não exista. Se os pais estão em perfeita sintonia e harmonia com os filhos, vem um agregado sem que se espere, chega na nossa família para trazer o conflito que antes não existia. Então os dramas emocionais, os dramas espirituais, nesse palco que é a Terra,
Eles se sucedem e, infelizmente, os conflitos se acentuam. É a baleia azul que surge, são crianças que já estão se suicidando, e nós nos indagamos, não é? Aonde é que a sociedade, do jeito que essas situações se sucedem, vai parar? Muito bem. Nós temos tido a oportunidade de ter contato com muitos jovens, pelos convites que recebemos para viajar pelo Brasil e participar de eventos com jovens. Então é claro que a minha fala, ela vai muito ao encontro com os jovens, embora, como pai e como avô, eu também tenha a visão do lado dos pais. Mas, por tudo que a gente vem observando, nós gostaríamos de fazer um alerta e trazer uma mensagem muito clara para os papais e para as mamães, visto que, quando a gente tem o contato com os jovens, eles sempre se referem à falta de diálogo com os pais, à falta de conversa, à falta de proximidade, à dificuldade em se conversar, em se falar sobre determinados assuntos. Muitos hoje se encontram iludidos, principalmente com a problemática da violência, acreditando que, se erguerem um muro, colocarem uma cerca elétrica, ou até mesmo levarem para o quintal alguns cães bravos, e o filho estiver dentro de casa, alguns acreditam que os filhos estarão seguros dentro dessas condições materiais. Eu protejo meu filho trancando ele em casa, erguendo o muro, coloco a cerca elétrica, ou se eu moro em um edifício, no meu prédio tem na portaria, tem o vigilante, tem o porteiro, tem o zelador, então meu filho está absolutamente seguro. Nos dias atuais, essa segurança não representa mais nada. Porque se você deixar o seu filho dentro da sua casa com toda a proteção material que você possa garantir, mas se ele estiver em companhia de um smartphone, tiver acesso à internet, ele já tem contato com tudo que pode corrompê-lo. Sites que incitam ao suicídio, sites que ensinam a usar drogas, sites com conteúdo pornográfico, fazendo com que pedófilos e pessoas que vibrem nessa faixa de entendimento da vida, fazendo do sexo a principal razão da sua existência, tenham acesso ao seu filho lá dentro do quarto. Você pode sair do quarto, dar um beijo no seu filho e ir para a sala. Se ele ficar em companhia do celular, ele está na rua, está no mundo. Não raras vezes, as crianças também já estão tendo acesso a todo esse tipo de informação. E os pais, não é? E aí também tem a origem de muitos conflitos, não conseguem pôr limites no comportamento dos filhos. Ou seja, os pais não são pais, eles querem ser amigos. E de filho, a gente pode até ser amigo, mas tem que ser pai em primeiro lugar. Tem que colocar limites, tem que fazer valer a sua autoridade, não o seu autoritarismo. Os conflitos se estabelecem justamente nessa dificuldade que os educadores têm, de maneira geral, em fazer valer a sua vontade, em dizer não para a criança e dizer não para o jovem. Estabelecer normas de convivência dentro de casa, colocando objetivos, estabelecendo relacionamentos em que os filhos possam ser ouvidos, todavia estabelecer uma ordem de vida e de regramento e de disciplina que faz falta nos dias atuais. É muito complicado você dar liberdade para a criança. Na adolescência você não vai conseguir exercer mais controle algum. E os jovens hoje, as crianças, eles não querem atender às ordens ou desejam ser catequizados.
eles querem saber o porquê das coisas. Não dá para impor mais nada. Então, qual é a proteção que eu vou dar para o meu filho para que ele esteja prevenido, protegido contra os males do mundo? O que eu posso fazer é uma coisa só: é a educação. Não existe outro caminho. É educar. Mas educar eu educo meu filho. Tudo bem, qual é o conceito de educação para esses dias? E Allan Kardec fala para a gente, aqui no capítulo 18 da Gênesis, justamente sobre a nova geração, e ele vem nos alertar acerca do progresso que a humanidade teve no campo intelectual. Então você pega seu filho, coloca na melhor escola, envia para a melhor universidade, porque essa é a nossa preocupação e o nosso conceito de que a felicidade se estabelece justamente por um diploma de sucesso pendurado na parede. E a gente vai encontrar aqui na orientação de Allan Kardec na Gênesis justamente essa relação que ele faz entre o intelecto e o espírito, porque o intelecto não é garantia de felicidade. Veja como a humanidade progrediu. Veja como nós estamos alçando voos impressionantes na área da tecnologia. Nós falávamos acerca do smartphone como um instrumento de liberdade para os filhos ter acesso a tudo do mundo, mas é claro que o smartphone, o iPad, ou seja lá o que for, é importante para a nossa sociedade hoje, para a globalização de informações, para aprendizado e tudo mais. Todavia, o homem sempre peca pelo abuso das coisas que ele mesmo cria. No campo da tecnologia, tudo o que a gente tem, a gente acaba abusando. E é claro que, preocupados em manter os nossos filhos em sintonia com os amigos, cada vez mais cedo os pais estão entregando celulares para os filhos. É natural, mas isso precisa ter um limite. Qualquer pessoa desse mundo, qualquer criminoso pode ter acesso ao seu filho. E a gente se indaga, não é? Como é que a humanidade vai mudar? Só pode mudar de uma única forma, através da educação. Não são raros os jovens, é a maioria com quem eu converso me faz a mesma colocação. Eu não consigo falar com meu pai, o meu pai não fala comigo, não tem tempo. E quando vem falar, vem com o bolo pronto, é o mundo na visão dele. E a educação, ela não passa por esse processo impositivo das nossas ideias enquanto pais. É preciso, fundamentalmente, para minimizar o efeito desses conflitos que se estabelecem, infelizmente, no seio da nossa sociedade, nas famílias, e a sociedade é o reflexo das famílias, é preciso ir ao mundo dos nossos filhos. É preciso ir lá, é preciso ouvir, é preciso prestar atenção no que eles têm a nos dizer. Porque eles sinalizam muito claramente. Nós participamos de um evento recentemente e me convidaram para fazer atendimento fraterno para os jovens. E nós tivemos a possibilidade de conversar com muitos jovens. E uma dessas jovens presentes chamou-nos muito a atenção, porque ela começou a conversar comigo e quando eu olhei para os braços dela, ela estava toda mutilada. Muitas cicatrizes nos braços, os braços todos cortados com gilete. E eu tentei estabelecer uma conversa com ela, que era a primeira vez que eu a via, e me chamou a atenção o fato de ela se abrir para mim. E ela falou, e nós ficamos conversando por praticamente 1 hora. E durante essa hora eu não falei, eu só ouvi. E ela falava, e ela falava, e ela falava, e chegou um momento que eu ainda indaguei, mas por que você está abrindo seu coração para mim?
sendo a primeira vez que você encontra comigo. E ela disse, eu estou abrindo meu coração porque nunca mais eu vou te ver na vida. Aí eu disse, será que você nunca mais vai me ver? Ela disse, não, não vou. E eu permiti, deixei que ela falasse sobre tudo que ela quisesse. E a gente percebia claramente, e depois nós fomos estudar o assunto, que o jovem que se automutila, ele sente uma dor na alma. De certa forma, se mutilar é uma atitude anestesiante, porque a mutilação dói menos do que ele sente por dentro. E é interessante que os pais, no começo dessa problemática, eles não percebem. Às vezes o filho está dentro de casa com a mão erguida, pedindo socorro e ninguém olha, ninguém vê. Porque nós não prestamos atenção nos nossos filhos. Nós vivemos às vezes como criaturas autômatas, condicionados a um mesmo comportamento diário. Volta do trabalho, entra em casa, come, conversa, fala, mas não ouve. Não presta atenção. Como é que nós podemos estabelecer, diante de um mundo tão conflituoso como o que nós vivemos hoje, uma relação diferenciada com os nossos filhos, promover a harmonia dentro de casa, se nós não conhecemos aqueles que estão lá conosco? Por que nós não prestamos atenção? Às vezes acontece, é interessante, as narrativas dos pais que nos procuram para dizer, não foi esse filho que eu criei. Foi sim, ele estava ali, aqui você não viu. Esses aspectos são muito importantes. As situações mais simples dentro da rotina de uma família acabam desencadeando conflitos terríveis. Mas um é de uma geração e outro é de outra geração. As dificuldades dos conflitos familiares entre pais e filhos não são oriundas da diferença de idade. Porque existem muitos pais que se dão bem com os filhos apesar da idade, da diferença que às vezes é muito acentuada. Existem pessoas que já experimentaram a paternidade, jovens, com 25 anos, 22 anos, 20 anos, e é claro que vão ser pais jovens ao lado dos filhos. E existem aqueles que optaram pela paternidade de maneira mais tardia na vida e se dão bem com os filhos. A diferença, é claro, ela está no espírito. A diferença está na dificuldade de lidar com aquela alma com a qual nós certamente já tivemos outras oportunidades, outras vivências e não conseguimos administrar. Por incrível que possa parecer, existem pais que dizem que não suportam os filhos e vice-versa. Acontece. Existe a problemática espiritual, sim, dentro dessa verdadeira teia que é o relacionamento dessas almas. Todavia, nós estamos aqui essa noite para conversar acerca daquilo que o Espiritismo pode nos oferecer como instrumentos para nos auxiliar a lidar com essas dificuldades e com essas diferenças. É muito importante que nós tenhamos, de fato, como espíritas que somos, essa visão diferenciada, esse olhar que vai mais além do corpo físico, esse olhar que não contempla a idade biológica, mas que sabe, sendo espírita, que está diante de um espírito que já viveu outras tantas vidas. É muito importante ter esse olhar para a gente poder compreender. Não se educa filho reprimindo, com retaliação, ou afastando ele do nosso convívio. Não dá para educar, porque a educação é uma proposta de amor. A educação é uma proposta de condução dessa alma para a sua redenção espiritual. Se nós
estamos preocupados em outorgar apenas aos nossos filhos um diploma acadêmico que lhes garanta status social, a nossa visão não está muito clara ainda do Espiritismo. Allan Kardec é muito claro quando ele diz que o progresso do intelecto, o homem já fez maravilhas, já conquistou maravilhas, mas é preciso progredir moralmente. É preciso ter valores que possam fazer a diferença, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos dar de cara com a dor. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos nos defrontar com um desafio da dor, a morte de alguém, uma doença que chega na família ou visita a nós mesmos. São situações que, na maioria das vezes, o diploma acadêmico não dá estrutura emocional, psicológica, espiritual para que a gente possa lidar com aquela dificuldade. Essas questões, elas trazem felicidade para a nossa vida. Nós todos almejamos um lar, uma família equilibrada. Mas precisamos entender, compreender e lançar mão do conhecimento, mais do que isso, da vivência espírita, para fazer com que a nossa família possa realmente experimentar a felicidade relativa que a Terra pode proporcionar para nós. Como é que alguém, um papai e uma mamãe, podem lidar com o filho que apresenta um comportamento rebelde? Como é que um pai e uma mãe podem lidar com o filho que apresenta o comportamento homoafetivo? Como é que o pai e uma mãe podem lidar com o filho que fez uso de drogas? São questões singulares. Enquanto acontece próximo a gente, é muito fácil de lidar e observar, mas quando acontece dentro da nossa casa, se nós não tivermos estrutura, habilidade emocional para conversar, é muito complicado. Houve uma época na Terra em que a jovem, quando ficava grávida, era colocada para fora de casa. Em alguns lugares ainda acontece isso, infelizmente. Alguns, quando tomavam conhecimento que o filho tinha fumado um cigarro de maconha, colocavam o filho para fora de casa, ou seja, mandava o filho conviver e mais proximamente ainda com os traficantes. Os tempos são outros, as nossas atitudes hoje precisam ser outras. Como ajudar esse ser que nós amamos tanto, que bate à nossa porta, através da reencarnação, e que em determinado momento, por uma fragilidade emocional ou espiritual, acaba resvalando em comportamentos que não são adequados e que lhe trarão infelicidade. Ontem eu escrevi um texto na rede social. Ontem, dia 17 de maio, foi o Dia Internacional de Combate à Homofobia. Então eu escrevi um texto onde nós comentávamos acerca de dois jogadores de futebol, o goleiro Bruno e o jogador Richarlison. O goleiro Bruno, todos conhecem a história, não é? É nosso irmão da mesma forma, que está aprendendo com os equívocos que perpetrou. Quando se apresentou para jogar no Boa Esporte, muita gente foi lá fazer selfie com ele. Não foi isso que a televisão mostrou? O jogador Richarlison, que é reconhecido por ter um excelente caráter, ele é gay. Quando ele se apresentou no clube que o contratou, foi recebido por uma turma com xingamentos e foi maltratado porque ele é gay. E a gente fica pensando acerca dos valores
que hoje norteiam o comportamento humano, e essa falta de educação, esse destempero da nossa sociedade, é o reflexo das famílias. Estes conceitos equivocados que geram dor e trazem sofrimento, que geram esses conflitos, não é? Parece que o pai fala mandarim e o filho fala alemão, porque não existe uma tolerância e uma predisposição em se aproximar dos nossos filhos, dos jovens de uma maneira geral, para estabelecer um relacionamento saudável. Quem é que não enfrenta alguma dificuldade? Todos enfrentamos, mas é possível estabelecer um momento de relacionamento, de equilíbrio, de paz e que a família possa progredir. Gente, eu sei que o assunto é um tanto cansativo, mas não tem felicidade na terra sem amor, principalmente amor na família. Se não houver um esforço da nossa parte em entender que a escola que a terra é uma escola e que nós estamos aqui para estabelecer na vida dos nossos filhos e na nossa vida um novo parâmetro, quebrando paradigmas e ideias retrógradas a respeito da educação. É preciso estabelecer um novo momento na nossa casa, na nossa família. Caso contrário, a sociedade seguirá do jeito que está, sem referências e perdidas. Conversar sobre sexo, conversar sobre drogas, propor uma educação que na hora em que o nosso filho estiver de frente com a droga, ele saiba o que é aquilo. As nossas escolas do futuro, dizem os espíritos, terão disciplinas específicas para tratar desse tema. A criança precisa já ouvir a respeito da maconha, porque ela vai crescer instruída, educada e preparada, porque ela vai se defrontar com a maconha amanhã ou depois. Não dá mais para nós educarmos os filhos, eles perguntarem a respeito de sexo e a gente não querer falar, virar o rosto, não explicar as coisas para eles. Isso é delicado. Sabe por quê? Porque se dentro do centro espírita, nós estamos aqui numa instituição espírita, num templo religioso, lidando com almas, com espíritos imortais, se nós não tratarmos de assuntos referentes à vida do jovem de maneira muito clara, nós não estaremos dando a ele condições de lidar com os desafios do mundo. Não dá para ensinar a orar apenas. Isso não funciona. Hoje não funciona. Não dá para ensinar só o Pai Nosso para os nossos filhos. A gente tem que falar sobre tudo. Como um filho vai procurar um pai para estabelecer um relacionamento, se ele não pode falar sobre esses assuntos? Se não tem campo para falar com esses assuntos, aí ele vai aonde? No Google, né? Estou mentindo? Obrigado. Eu combinei com elas, elas vieram dizer sim para mim. Já estão bem treinadas, obrigado, viu? Mas quando eu falei, eu percebi que elas deram um sorriso e a gente... Eu olho, essa conversa é chover no molhado. A gente fala, os jovens riem, porque é o que acontece. Dentro de casa. E alguns me perguntam, mas quando é que eu vou falar sobre sexo com meu filho? Tem a hora certa para falar sobre sexo? Tem, na hora que ele perguntar você fala. Mas eu tenho que falar tudo? Não, você vai falar só aquilo que ele quer saber. Se você der muita água, você afoga o passarinho. Então você vai contando conforme a sede, você vai dando água. Mas não pode deixar de falar. Essa é a diferença de uma educação que previne e prepara o filho para sair de casa, porque amanhã ele vai querer ir para a balada. E você não vai ficar proibindo a vida toda, vai ter que deixar ir um dia. Mas se ele for preparado, porque você o preparou conversando,
Vai ser diferente, tem confiança estabelecida. É diferente. Se ele errar, não é para massacrar porque errou. É para estender a mão, para ajudar, para orientar, para chamar a atenção, para usar da autoridade. Repetindo, sem usar do autoritarismo. Quando eu gravo os programas para a Rádio Web Fraternidade, Fala Garoto, Fala Garota e o programa Asa Juvenis lá para a Rádio Boa Nova, que eu fico me perguntando qual o assunto que eu vou tratar e falar para os jovens. Como é que eu vou chegar no coração dos jovens? Eu só encontrei um caminho até hoje. Talvez seja por isso que um homem de 57 anos, careca, que não tem nenhuma identidade juvenil, é tão procurado pelos jovens para conversar. Sabe por quê? Porque eu falo a verdade para eles, olhando nos olhos deles. E eles só querem isso. Eles querem alguém que lhes diga não. Mas um não, lógico, óbvio. Não é não porque eu não quero. É não, olha, porque se você fizer, não vai ser legal para você e tal e tal. É não. Ah, mas não vai. Não, mas eu quero ir, tu não vai. Por enquanto, pelo que eu sei, sou eu que sou provedor da tua vida, então você vai ter que me atender. Ah, não quer ir para o centro espírita? Vai, é claro que vai. Mas eu tenho que obrigar? Não, enquanto você puder obrigar, você obriga e leva. O dia que você não puder obrigar mais, você não leva mais. Nós temos que agir de maneira incisiva. Eu sei o que é melhor para você, por enquanto eu sei. Então é preciso agir. Porque suicídio, automutilação, jovens que não têm identidade nem sexual. Eu vou fazer porque eu quero experimentar para ver se é bom. Não tem traços de homoafetividade, mas eu vou experimentar. Porque não tem sentido, a vida não tem direção, não existem valores. E nós precisamos passar valores para os nossos filhos. Os Espíritos nos dizem que a paternidade é uma missão, e como tal, nós devemos cumpri-la, sem medo, porque filho não quebra. No meu tempo, lá em casa, faz tempo, né? Quando eu apresentava algum problema, meu pai me chamava um psicólogo. Tinha um psicólogo atrás da porta, pendurado, que eu sempre ia me entrevistar com ele. Eu ia, mas doía, viu? Menino. E a minha mãe era craque, a pontaria não errava uma. Depois era difícil sentar, mas eu não fiquei traumatizado com isso, né? Hoje em dia não se pode fazer isso, mas é importante que a gente tenha uma voz ativa com os nossos filhos. É importante que a gente saiba conversar com os nossos filhos. É importante que a gente não transfira para os nossos filhos as nossas frustrações. É importante que a gente não transfira para os nossos filhos os nossos sonhos, porque eles têm os sonhos deles. É importante que eles sejam aquilo que os faça feliz e não o que vai me fazer feliz. Nossos filhos são joias preciosas. São seres muito especiais que nos foram emprestados por Deus. Filho é algo muito especial. Diz Allan Kardec, no capítulo 18 da Gênese, falando sobre a nova geração, porque a gente pode também conversar sobre a nova geração, observando tudo o que está acontecendo na Terra, e a gente até se assusta, não é? Com tanto desarranjo. Muita gente diz que a Terra nunca viveu um período de escuridão como esse, que nós vivemos hoje. E eu poderia asseverar a vocês, com toda a convicção,
que a Terra nunca viveu um período tão luminoso como o de hoje. Se você for lá nos fundos da sua casa, naquele quartinho de bugiganga onde você coloca as coisas, aquele quartinho de bagunça, se você for lá e colocar uma lâmpada de 40 watts e acender, você vai ver uma parte da bagunça, não vai? Mas se você voltar lá e colocar uma lâmpada de 150 watts, você vai iluminar mais ainda e vai ver muita bagunça. É isso que acontece com a Terra hoje. Tem muita bagunça porque a Terra está muito iluminada. E nós temos que aproveitar esse momento. Nunca foi tão palpável e possível amar, fazer o bem, ajudar as pessoas. Nós nunca tivemos tanto esclarecimento como temos hoje para lidar com os nossos filhos. A gente só precisa ter um pouco de boa vontade, um pouquinho de compreensão. As frustrações que nós tivemos com os nossos pais, elas devem ficar no passado, porque elas não vão movimentar a nossa vida hoje e não servem para a educação dos nossos filhos. Os nossos conceitos educativos têm que se adequar. Quando Cristo veio à Terra, Ele adequou a sua mensagem ao tamanho da nossa ignorância. E nós precisamos ir ao mundo dos nossos filhos para adequar o nosso discurso ao entendimento deles. Só assim a gente consegue chegar no coração dos nossos filhos. É importante que a gente faça algo antes que a vida venha dizer não para eles e eles não saibam como lidar com o não que a vida dá. Porque o não da vida é muito mais duro do que o nosso. Jovens que não se aceitam, que não gostam do próprio corpo. Jovens que têm problemas de dificuldade, porque eles entendem que o estereótipo de felicidade é aquele que está lá na Rede Globo. Eles querem buscar aquele estereótipo de felicidade que a televisão apresenta. Vão por um caminho tortuoso e falso buscar aquela ilusão. E aí sucumbem. E não vão chegar àquela felicidade, porque aquela felicidade não existe. É utópica, é irreal, é mentirosa. A felicidade é a do esforço, da conquista, do trabalho, junto com o pai, junto com a mãe, na escola. A gente tem que ser sincero. Apresentar o mundo para os nossos filhos do jeito que o mundo é, para prepará-los para enfrentar as adversidades. Não é? Esse momento tumultuado que a Terra vive também é um momento muito singular, porque ele mostra que está havendo e está acontecendo a chegada de uma nova geração. E a sociedade está experimentando isso. Felizmente, a maioria das pessoas faz parte já dessa nova geração. A transformação do planeta não irá acontecer por um cataclisma da natureza. A transformação do planeta não vai acontecer por um terremoto, por um maremoto. Não se dará dessa forma. A transformação já está acontecendo. Porque muitos espíritos estão reencarnando numa condição de realmente novos operários do novo tempo. Mas eles precisam de famílias que os instruam, que os preparem para esse novo tempo, para essa nova vida, para mudar. Um time de futebol, você vai colocando os jogadores adequados a cada posição. Você vai tirando os jogadores ruins e vai colocando os jogadores bons, para deixar o teu time competitivo, para que um dia ele seja vitorioso. No processo de transformação, de mudança das gerações, e eu falo agora a respeito de espíritos que já viveram tantas vidas e têm condição de transformar o nosso planeta, esse processo já se dá. Basta olhar para algumas crianças.
observar, prestar atenção na carência de crianças inteligentíssimas, mas que precisam da estrutura moral, precisam dessa educação que espiritualize. Não tem sentido nós virmos à casa espírita e não trazermos os nossos filhos. Não tem sentido que o jovem não participe da casa espírita. Se nós estamos aqui, esse pão espiritual precisa ser fornecido às nossas crianças. O novo tempo se faz agora, é nesse instante, nesse momento. Porque o mundo está aí, gente, atraindo, tirando, desviando, corrompendo. Nós falamos há pouco, basta um smartphone na mão do seu filho e acesso ilimitado à internet, que ele tem acesso e vai ter contato com o que há de pior na humanidade. É essa a nossa preocupação, é essa a educação que nós devemos pautar a vida dos nossos filhos hoje. Porque caso contrário, dia virá que nós poderemos sofrer e chorar essa profunda amargura de não ter dito um não, de não ter limitado o acesso deles a essas coisas. Allan Kardec diz para nós que a época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações, colocados no ponto intermédio. Assistimos à partida de uma e à chegada de outra geração, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Tem ideias e pontos de vista opostos. Esse choque de gerações espirituais acontece também dentro da nossa casa. Tem filhos, e os espíritos nos dizem isso, que tem pais obtusos, que não tem nada a ver. E tem pais inteligentíssimos com filhos obtusos. Esse choque de geração de que trata Allan Kardec nesse livro, A Gênese, ele é muito claro na nossa convivência. Se nós temos uma lente diferente para enxergar esses problemas no mundo, nós devemos fazer uso dessa lente. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, as nossas crianças, juntas ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Veja bem, você hoje tem crianças que chamam a atenção dos pais, quando os pais jogam um lixo pela janela do carro, quando o pai fuma, quando o pai bebe. Nós encontramos aí crianças que têm um comportamento mais evoluído do que muitos adultos. A chegada dessa geração na transformação do planeta já está dando sinais de diferença. E você pode dizer para mim, não, mas tem tanto crime, tantas coisas acontecendo. Pois é, a geração antiga ainda está aí. Mas nem por isso ela é menos amada por Deus. Não existe uma única criatura na Terra, uma única criatura que esteja apartada do amor de Deus. Não existe uma única criatura que não seja assistida pelo amor de Deus. Não existe uma única criança, um único adulto, mesmo aquele que promove o crime, que se encontra na faixa de um entendimento ainda de instintos primários, esse também é amado por Deus. Quando nós temos a possibilidade de aprender, de crescer com o que o Espiritismo nos traz, a gente tem que fazer valer isso na nossa vida. É muito triste você conversar com um jovem, olhar nos olhos dele e ele não ter esperança. É muito triste um jovem se aproximar de você e dizer que vai se matar. É muito triste quando um jovem nos procura para dizer que quer se matar porque o pai diz para ele que ele é um vagabundo, ou o compara com os filhos de outras pessoas. São dramas terríveis, dramas da alma,
que não há como se reparar se nós não estivermos de fato com o nosso coração aberto e com o entendimento de que nós precisamos fazer alguma coisa. Se você conhece bem o seu filho, parabéns. Se você sabe tudo o que acontece na escola com seu filho, parabéns. Se você vai nas reuniões escolares do seu filho, parabéns. Porque eles só querem isso, a nossa presença. Eles só querem isso, a nossa proximidade. Quando nós fortalecemos a nossa relação com os nossos filhos, o perigo fica muito longe deles. Muito longe. Nós somos os abrigos, o acolhimento. Nós somos aqueles que são as referências. Nós somos aqueles que de fato podemos fazer alguma coisa para mudar esse estado de coisas que a sociedade atual está experimentando. Nos últimos 10 anos, 10% foi a percentagem de aumento do número de suicídios entre jovens. Nos últimos 10 anos, o número de suicídios no mundo chegou à marca de, pelo tempo que eu estou falando aqui, a cada 40 segundos uma pessoa se matou no mundo. De 40 em 40 segundos uma pessoa se suicida. É triste, né? E esse número está crescendo entre os jovens. Então nós precisamos apresentar um Jesus jovem para os nossos filhos. Nós precisamos apresentar um Messias juvenil. Nós precisamos contextualizar o Evangelho na vida dos nossos filhos. Nós fomos fazer uma palestra no Rio de Janeiro, num encontro com jovens, e havia uma disparidade muito grande dos jovens que ali estavam. Alguns muito ricos e outros muito pobres. E nós precisávamos falar sobre Jesus. Nós pensamos na parábola do bom samaritano para falar com eles. E eu disse assim: um jovem descia da Barra da Tijuca para a Rocinha. Porque a parábola original diz: um homem descia de Jerusalém para Jericó, não é isso? Um jovem descia da Barra da Tijuca, que é muito rica, para a Rocinha, que é uma favela. E no caminho, ele foi assaltado. Bateram, agrediram e deixaram ele caído no chão. Veio um jovem religioso, vendo aquele caído, e passou ao largo e foi embora. Depois de um tempo, veio um outro jovem de uma outra religião, passou ao lado daquele que tinha sido assaltado e foi embora. E aí veio um jovem com piercing, tatuagem, fone de ouvido, escutando funk. E vendo aquele jovem caído, ferido, imediatamente correu e o socorreu e o auxiliou. Quem é o bom samaritano? O jovem que usa piercing, tatuagem e ouve funk, ou aquele que é todo certinho, religioso e que não faz nada pelo semelhante? Então eu procurei contextualizar Jesus para aquele instante que a gente estava ali, para a vida do jovem hoje. Se você pega um filho de 14 anos, 15 anos, coloca na mesa para fazer o evangelho e lê o texto original, é claro que para o jovem não tem nenhum atrativo ali. É claro que ele vai ficar pedindo: tem que acabar logo, porque eu não aguento isso. Porque a linguagem não interessa. Mas a gente acha que interessa e fica se enganando, achando que porque o filho está ali, que ele está assimilando alguma coisa. Não está. Não é verdade? É verdade, gente. Então
Então a gente tem que trazer Jesus para perto da nossa casa e para perto do coração dos nossos filhos. A gente orbita tanto em assunto religioso, no Evangelho, e a gente não se dá conta de que o nosso filho, o nosso jovem tem que entender Jesus no mundo dele. Se o Cristo não for ao mundo dos nossos filhos, eles não vão entender nunca. Não adianta o ritual da leitura e do Evangelho no lar, que não vai resolver. Pessoal, a Anísia tinha dito para falar um pouco sobre o nosso trabalho. Nós lançamos o livro do Luiz Sérgio, Ainda Existe Esperança, que é um livro que foi muito bem aceito e criaram-se grupos de estudo em vários lugares do Brasil, felizmente. E a gente vai lançar um livro novo do Luiz Sérgio agora, que eu considero assim um livro muito contundente, porque é um livro que se chama Game Over, que fala da influência dos jogos violentos e nos processos obsessivos que os videogames violentos acabam deflagrando no comportamento dos jovens. O livro não faz nenhuma apologia contra o videogame, não é isso. Mas ele fala e traz e conta casos e deixa de uma maneira muito explícita todo o processo de obsessão que se desenvolve no comportamento do jovem, que já é frágil. Porque cada um de nós tem uma história. E existem jovens violentos. Não existem? Existem jovens muito violentos. E um jovem que, desde a infância, só joga games violentos, jogos em que o jogador, quanto mais pessoas ele atropelar na rua, ele ganha mais pontos, que tipo de influência ele desperta no coração de um jovem, um jogo como esse? Que tipo de influência um jogo que você tem que tirar sangue do teu adversário desperta no jovem? Quando ele vai para a escola, se ele se atritar com alguém, evidentemente que ele vai querer tirar sangue do colega. Mas existe um outro lado delicado da situação, que é o lado espiritual. Que todos sofrem uma influência espiritual. E ele vai tratando disso no livro. Ele fala dos jogos violentos, ele fala do suicídio de jovens através de videogame e de jogos online, fala de pedofilia, fala de prostituição juvenil. É um livro muito interessante que trata desse universo dos games, dessa globalização através da internet. Então vai ser lançado agora em agosto, na primeira semana de agosto. Eu acredito que vai ajudar muito a gente, que é pai e educador, a lidar com esses tempos modernos em que os jovens viram a noite de sexta para sábado, se deixar de sábado para domingo, jogando videogame, tudo porque os pais não colocaram limite um dia. Então eles fazem e jogam porque não tem limite educativo para tal, né? Eu queria encerrar esse nosso encontro convidando vocês a meditarem comigo sobre a nossa família, sobre os vossos filhos. Esses seres especiais que Deus designou para estarem conosco nessa nossa trajetória evolutiva aqui da Terra. Se nós pudéssemos, na nossa visão humana equivocada, nós os colocaríamos dentro de uma redoma para protegê-los de todo mal. O mundo é tão cruel, o mundo anda tão cruel, mas nós não podemos colocá-los dentro de uma redoma. É natural que os conflitos aconteçam, é natural. Cada um é de um jeito, os nossos filhos têm uma ideia de mundo, nós temos outra. O conflito se estabelece, mas é importante que o conflito não seja uma via para educar. É importante que a pancadaria verbal não prevaleça no nosso relacionamento com os nossos filhos. Nós não podemos colocar uma redoma protetora, mas nós podemos dar instrumentos para os nossos filhos,
para que eles possam enfrentar o mundo muito fortalecidos. E que instrumento é esse? O que é que eu posso fazer pelo meu filho? Eu posso dar para ele educação. Uma educação que o prepare para a vida. Uma educação que o fortaleça e que seja, aí sim, a redoma protetora. Porque um jovem educado, esclarecido, ele vai poder sair ao mundo e enfrentar as adversidades. E nós poderemos ficar em casa, não tranquilos, porque a gente nunca fica com um mundo tão cruel. Mas nós estaremos mais confiantes na certeza de que eles saberão se defender. Para os dias atuais, o melhor remédio, o melhor fortificante para enfrentar os males do mundo é a educação. Então, papai e mamãe, aproxime-se do seu filho. Se interesse pela vida do seu filho. Mas tenha também a paciência para ouvir e a paciência para prestar atenção no mundo dele. Só assim nós estaremos de fato auxiliando os nossos filhos, conhecendo eles. Os filhos são as joias das nossas almas. Enfeitam os nossos dias. Quanto mais nós os amarmos e os educarmos, mais brilho eles terão, mais capacidade de seguir em frente eles vão ter. Que ao lado da educação que forma doutores, advogados, a gente possa dar uma outra educação, aquela que fortalece o coração. E essa educação é uma educação que espiritualize os nossos filhos. E se a gente conseguir contextualizar o Evangelho, certamente eles estarão protegidos com muito amor, porque o bem estará presente na vida deles. Muita paz para todos. Que Jesus possa aluarizar os nossos corações, nos dar entendimento e capacidade educativa para minimizar tudo que o mundo oferece e nós possamos dar o que de melhor um pai e uma mãe pode dar para um filho: amor, compreensão, educação e dizer não sempre que precisar. O não é uma demonstração muito clara de quem ama. Vamos fazer a nossa prece, unindo os nossos corações às nossas mentes. E eu quero dedicar essa nossa prece a todos os jovens que, por um momento impensado, abandonaram a vida aqui na Terra. Quero vibrar nessa nossa oração por esses corações juvenis que partiram prematuramente do mundo físico e orar também pelos seus familiares, por aqueles que permaneceram aqui e que precisam de forças para seguir adiante. Diante dessa prova, dessa dificuldade, nós unimos os nossos corações, as nossas mentes, para orando a Jesus, rogando a espiritualidade amiga que possa nos assistir mais uma vez com seu carinho, com seu amor, que os benfeitores espirituais, dirigentes dessa instituição, possam levar o pão da paz a todos esses corações sofridos que, por um momento de invigilância, deixaram a vida física, que eles possam encontrar conforto, que eles possam reiniciar a sua caminhada no mundo espiritual, certos de que o amor de Deus irá lhes conferir uma nova oportunidade de aprendizado. Senhor, fortalece os nossos lares, abençoe os nossos filhos, abençoe a todos aqueles que acorreram até esta casa nos dois planos, nas duas dimensões, buscando saciar a sede da alma, a sede do conhecimento que o Espiritismo traz para todos nós.
É tão maravilhoso ter um lar, Senhor. Não é importante se esse lar é uma mansão, ou se é um ninho, ou se é uma casa no caminho, uma tapera na favela, um bangalô, seja lá o que for. Mas o importante é que dentro desse lar exista a figura do amor de mãe ou de pai, de esposa, de marido, a presença de um filho, ou pelo menos a companhia de um cão, Senhor, porque é muito triste viver na solidão. Mas, diante de tudo que Tu nos destes, nós queremos nessa prece Te agradecer por esta vida tão bela e tão consentida. Nos auxilia e fortalece os nossos propósitos no bem e ampara aqueles corações que se entregaram no momento de desespero a uma situação delicada. Todos os Teus filhos Te agradecem, jubilosos pela Tua presença amorosa em nosso meio, hoje e sempre. Você acabou de escutar a palestra A Nova Geração e os Conflitos Familiares, com o expositor palestrante Adeilson Sales. Palestra realizada no dia 18 de maio de 2017 no Grupo Espírita Paulo de Tarso, em Uberlândia, Minas Gerais.